Aqui na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre como é que você faz para ensaiar, para manter suas alunas motivadas nessa época aí dos ensaios. Então, hoje eu vou te mostrar aqui de uma forma super prática tudo aquilo que você precisa para fazer com que as suas alunas fiquem motivadas durante os ensaios. Normalmente, a gente usa 2 comandos para fazer esse processo de coreografia com as crianças, né? Com as crianças, com os bailarinos, enfim, de uma forma geral. O primeiro comando é um comando chamado Ctrl+C. Ctrl+C é copiar, né? Quando a gente faz isso no computador, a gente copia algo. Depois do Ctrl+C, vem quem? O Ctrl+V. Ctrl+C é copiar e Ctrl+V é colar, né? Então, quando eu colo, eu repito aquilo, certo? Eu repito aquilo muitas vezes. E esse é o mesmo comando que a gente usa para ensaiar. Só que usar esses comandos nos leva ao que eu chamo de um círculo vicioso. É assim, ó, repetir. Ensaiar é igual a repetir. Repetir, aí depois de repetir, a professora olha e diz assim, não, mas é só mais uma vez. Aí você faz mais uma vez. Aí depois que você fez mais uma vez, a professora olha para você e diz assim, tá, gente, de novo. E aí depois ela olha e diz, mas é só mais uma vez. E aí você volta a repetir. Ou seja, gente, a gente só repete. A gente aprende a coreografia copiando e a gente repete, né? Isso acaba virando, gente, o mais ou menos, né? Aquele processo do filme dos tempos modernos. E o que acontece? Olha como algumas de vocês até me trouxeram aqui. Ensaio é cansativo. Por que ensaio tem que ser algo cansativo? Não precisa, mas é porque a gente entra sempre nessas 2 premissas, do Ctrl+C para ensinar e do Ctrl+V para ensaiar. E não precisa ser desse jeito. Como é que eu faço para essa criança efetivamente aprender a ensaiar com vontade de fazer isso? Concluindo aqui o nosso raciocínio, ensaiar não é ficar passando a coreografia várias vezes, porque ensaiar é um trabalho preliminar, ele é um processo, ele é um treinamento, entre aspas, né? Ou seja, um processo de aprendizagem de intérpretes, ok? Então, o que isso aqui me dá? Isso aqui me dá um processo de aprendizagem. E quando eu tenho um processo de aprendizagem, eu preciso olhar para essa criança de uma forma global. Olhar para essa criança dessa forma global quer dizer, né? Eu olhar para o que eu chamo de feeding, que é a fase do desenvolvimento infantil e neurodesenvolvimento dessa criança. E também para o CCA, que é o como o cérebro da criança aprende. E não adianta eu conhecer tudo isso aqui, eu conheço tudo isso aí de tal coisa, e eu não ter essas coisas conectadas, aplicadas na dança. Não adianta lufas eu saber, se você não sabe conectar. Eu hoje trouxe para vocês 2 técnicas para você fazer um ensaio motivador. A primeira técnica que eu vou mostrar aqui para vocês é a técnica do encoque, que é o ensino contínuo de quebra-cabeça. Vocês já vão entender como é que isso funciona. E a segunda técnica é a técnica N, tá? ENE, que é a técnica do ensaio não ensaio. Quando a gente conhece essas 2 técnicas, isso aqui vai fazendo com que você consiga fazer todo esse período de ensaio das suas bailarinas ser muito motivador. E vai fazer com que elas realmente aprendam. Então, vamos lá. O que é a técnica do encoque? Ensino contínuo de quebra-cabeça, ou seja, é o Ctrl+C construído de uma forma diferente para a criança. Então, quando eu vou fazer o Ctrl+C, né, o meu Ctrl+C ele não vai ser só um Ctrl+C. Eu vou fazer uma construção. Eu vou fazer a primeira coisa, juntando as partes aos poucos. Eu tenho que ensinar minha coreografia e eu quero fazer com que elas aprendam aquilo, né, com que elas façam aquilo melhor. Eu vou juntando as coisas durante a minha aula aos pouquinhos, na ordem em que elas vão acontecer lá na minha coreografia. Então, eu vou fazendo uma construção. Eu posso fazer isso também a partir de desafios. Então, eu posso pegar as sequências que eu tenho lá, né, que eu quero que elas construam, e por isso que eu ensino
contínuo de quebra-cabeça, porque a gente vai juntando as pecinhas. Então, eu posso ter, por exemplo, ter lá uma sequenciazinha que eu trabalhei, com outra sequenciazinha que eu trabalhei numa outra aula, e aí, aos poucos, eu vou juntando essas sequenciazinhas. E aí, quando eu vejo, gente, num piscar de olhos, eu tenho toda a minha coreografia montada. Posso fazer com jogos, eu posso criar circuitos de caça ao tesouro. Como assim circuitos de caça ao tesouro? Aí a instrução dessa caçada do tesouro diz que tem que ir caminhando de skip até o ponto X da sala ou até a próxima estação. E aí, quando ela chega lá, ela vai achar uma outra parte do tesouro. E esse tesouro, no final, quando elas juntarem todas as partes, é um pedaço da sequência. E aí a gente vai fazer esse pedaço da sequência. Eu tirei o só copiar, eu fiz elas construírem. Formações coreográficas. Então, eu tenho que saber quais são as formações coreográficas que as minhas alunas daquela determinada faixa etária podem fazer, têm condições de acordo com o feeding delas, para trabalhar isso também com elas nessa construção. Então, eu vou trabalhar coisas com elas dentro da minha aula, dentro do meu cotidiano, que trabalhem essas formações, para quando chegar lá na hora do ensaio, elas já saber fazer isso. Aquilo já ter sido feito de maneiras diferentes. Todo o trabalho artístico, gente, vocês conseguem fazer aqui junto já no ensino contínuo de quebra-cabeça. Eu tenho que trabalhar a parte artística com elas antes de levar para lá. Trabalho rítmico, gente, isso é outra coisa. A gente quer trabalhar toda uma construção rítmica com elas dentro da própria coreografia. E é por isso que às vezes a gente tem que ensaiar 1 milhão de vezes, porque elas não estão fazendo dentro da porcaria da música. Essa técnica aqui do INCOC é a construção desse seu processo de coreográfico. É a primeira parte que eu falei lá para vocês, que era aquilo que a gente normalmente faz o Ctrl+C. Então, quando eu vou trabalhando todas essas coisas antes, gente, quando chega lá na hora que eu vou, agora nós vamos fazer a coreografia, tá muito mais fácil. As coisas saem com muito mais facilidade. A sua criança decora o que ela tem que fazer. Tá, Gê, e agora, como é que eu faço se eu preciso ensaiar depois a coreografia com elas e aquilo não ser chato, não ficar só repetindo? Aí você vai usar a próxima técnica, que é a técnica N, que é o ensaio não ensaio. O que é o ensaio não ensaio? Eu utilizar sequências em diversas partes da minha aula. Eu vou pegar as sequências exatamente iguais, exatamente com a mesma contagem, exatamente do mesmo jeito, e vou colocar em várias partes da minha aula. Eu vou pegar atividades lúdicas para que elas façam isso. Por exemplo, digamos que eu tenho toda a primeira parte da minha coreografia que eu já ensinei e eu quero que elas façam. Então, eu posso pegar com as pequenas e fazer a brincadeira, por exemplo, a atividade lúdica do brinquedo botão. Qual é a atividade lúdica do brinquedo botão? Eu tenho aqui um controle remoto e a gente vai fazer uma brincadeira tipo uma estátua. Então, eu vou colocar uma música, as crianças vão se locomover da forma como eu disser, e quando a música parar, elas têm que parar. Eu tenho o botão que controla todos os meus brinquedos. Quando eu der o play, os meus brinquedos vão fazer a sequência do ursinho carinhoso, e daí você pode começar a dar nome para sequenciazinhas das coreografias de vocês, a sequência do ursinho carinhoso no lugar que elas estiverem. Elas fizeram, eu parei a música. Agora eu dou o play, e o play pode ser até a música mesmo da parte da coreografia. E aí você dá o play, e elas vão fazer aquele pequeno momentinho, e você para a música. E aí você retorna. Porque, gente, isso vai fazendo com que seja desafiante, é novo, é diferente, eu tenho que fazer de um jeito diferente, eu tenho que pensar de um jeito diferente. Você está me desafiando, você está trazendo coisas novas para o meu cérebro. Você está, inclusive, fazendo com que eu tenha que lembrar das coisas em ambientes diferentes. Então, quando eu estiver no meu ambiente normal, usual, acostumado, é muito mais fácil eu fazer. Você precisa, utilizar referências. Então, quando a gente está ensinando coreografia, a gente tem que dar referências. Que seja você fazer uma música ritmadinha, que seja você dar um nome para aquilo, que seja você cantar os passos daquela sequência para que elas memorizem, porque isso facilita muito o processo. E essas referências têm que ser as mesmas que vocês vão ter no dia do espetáculo, porque isso vai facilitar muito ela. Então, não dá para eu dizer vira para o lado da porta, vira para o lado da janela, se no palco eu não vou ter uma porta e uma janela. As referências têm que ser as mesmas. Eu uso muito associação lúdica para as crianças de 2 anos, né? Eu pego um barquinho, então isso é uma associação. Eu peguei um barquinho. Eu não sentei de perna de borboleta e fiz isso. Eu disse, pega um barquinho, viaja no barquinho, ganha um balão, sobe o balão, abre o braço, deixa ele voar. Fechou!
Se escondeu. Referência associativa. Quando a criança tem referência associativa, fica mais fácil dela gravar. Então, a referência associativa sempre é muito mais fácil para a criança gravar. Não pode ser só copia, cola, né? Mostra e repete, mostra, repete, mostra, repete, mostra, repete. Você tem que envolver a criança toda. Panorama geral aqui da nossa aula de hoje. Então, quando eu uso, né, técnicas para a gente poder fazer aí ser bom e motivador, é o encoque, né, que é o ensaio contínuo de quebra-cabeça, e a técnica N, ensaio, não ensaio. Para que eu possa fazer isso e utilizar isso, eu preciso ter conhecimento do quê? Eu preciso ter conhecimento do feeding, fases do desenvolvimento infantil e neurodesenvolvimento da criança. Eu preciso ter conhecimento de como o cérebro dessa criança aprende, para que então eu consiga estruturar as atividades, para que então eu consiga estruturar a minha aula, para que então eu possa colocar o que aquela criança pode fazer. Porque o que eu posso fazer num ensaio com uma criança de 2 anos é diferente do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer num ensaio, numa técnica N, né, de uma criança de 10 anos, né? Porque a fase do desenvolvimento infantil, neurodesenvolvimento e o como a criança aprende, né, o cérebro dessa criança aprende é diferente. E eu preciso ter todo esse conhecimento aplicado aonde? Aplicado na dança. Porque não adianta eu saber tudo isso se eu não sei como aplicar isso dentro daquilo que a gente ensina, que é a dança. Se isso não tiver conexão, se isso não tiver aplicabilidade prática para acontecer na dança. Aulas gratuitas no YouTube e Instagram, toda segunda-feira às 21 horas. Te vejo lá, professora motivadora.